de Copa, essa aqui a gente começa segurando para 10, senhores. Pelé contra a Suécia na final de 1958. Eu acho que é uma das maiores, cara, com tranquilidade. Estamos falando de um moleque, né? 17 anos de idade ainda, que faz 2 gols. O jogo tava... Ele faz a Suécia abre 1-0, o Vavá empata e vira o jogo para 2-1. O Pelé faz o 3-1 e o 4-1, fora o que ele já tinha feito antes, né? Fora tudo que ele já tinha construído antes no jogo. A Copa de 58, eu falo muito sobre o susto pro mundo, né? Que foi Pelé e Garrincha, que na época não tinha... A gente não tinha as informações que tem hoje em dia. Então lá na Suécia os dois assustaram o mundo. E numa Copa do Mundo, por exemplo, que o Fontaine tinha feito, que fez até a semifinal. E o Pelé faz isso logo na final. E aí... Eu acho que, individualmente falando, vale muito essa final em específico. Ele jogou uma barbaridade. E os gols, o jeito, né? O golaço que ele dá o balão, toma uma porrada. E ainda soma o primeiro título da seleção brasileira no trauma de 50. Aí vem para aquilo que eu falei, né? A atuação individual mais o salzinho, a pimenta do reino que a gente coloca para temperar isso aqui, que é o primeiro título da seleção brasileira. E outro tempero também é o Sertão Novo, com 17 anos. Acho que eu começaria segurando para 10 essa atuação aí. E aí, Vés, compra esse segura para 10 aí do Pelé? Tem que ser. E ainda acaba fazendo, né? Como ele faz o terceiro gol, acaba fazendo também o gol do título, né? Porque o gol que modificou ali, o gol que acaba sendo o gol do título, acho que tem que estar seguro para 10 aí. Agora a gente está vendo, né? O quão impactante foi essa Copa do Pelé, porque Yamal fazendo gol novinho e tudo, e o Pelé segue lá sendo, e não sei se alguém vai ameaçar isso, o jogador mais novo a fazer um gol na história das Copas. O Pelé faz o terceiro e o quinto, né? O quarto é do Zagallo. Tinha confundido. O Vavá faz os 2 primeiros. O Vavá vira o jogo, o Pelé faz o terceiro, o Zagallo faz o quarto, aí a Suécia diminui e o Pelé Zagallo, que em 58, informação, já era o velho Lobo. Já. Né? Não era o novo Lobo ou apenas Lobo, né? Exatamente. Já era o velho Lobo. Geoff Hurst, senhoras e senhores, em 1966, foi o primeiro hat-trick numa final de Copa do Mundo. E assim perdurou durante muito tempo, né? Uma atuação histórica naquela final contra a Alemanha. De um campeão é o único, né? O Mbappé fez agora em 22, mas perdeu a Copa. Ele empata o jogo, né? A Alemanha sai na frente, ele empata o jogo. E ele ganha o jogo na prorrogação. Desses 3 gols, ele faz um gol muito importante, que é o do empate. O 3-2, que é o gol da bola entrou, não entrou. E o 4-2, né? Também. Então é uma atuação extremamente destacada de uma seleção que talvez ele nem fosse o cara que mais se falasse naquele momento. Você tinha o próprio Gordon Banks, você tinha Bob Moore, Bob Charlton e tinha ali o Geoff Hurst também. Mas nessa final em específico, o camisa 10 da seleção inglesa, pra mim, botou no bolso. É muito difícil a gente não colocar ele... Talvez fosse 8, 9, talvez até 9, porque é um hat-trick. Os gols dele são 9, né? muito destacados para a vitória, pro título. Era um adversário forte, a Alemanha Ocidental, naquela época. Exatamente. Então é 9. Assim, eu tenho dúvidas. Eu vim para cá com algumas dúvidas de quem seria o que disputaria para 10 com o Pelé de 58. E o Hurst é um deles, tá? O Hurst era um que eu tinha dúvidas se valeria segurar para 10 nesse contexto aqui. Mas acho que iria na 9. E é o único título, né, Alves, da Inglaterra. Acho que isso torna mais histórico. E foi em casa, foi no estádio de Wembley. Tem toda uma mística ali por trás dessa atuação. Foi em casa. Tem o ponto aí que o gol que é o gol do título, a gente tem muita percepção de que a bola não entrou, né? Embora, e até esse tema voltou à tona, porque durante a Copa algumas coisas voltam à tona, né? Mas, por exemplo, resgataram uma fala do Maradona, que é depois da Copa de 86, né? Mas não foi exatamente na Copa de 86, é depois que perguntam, você não se arrepende de ter feito um gol de mão, não sei o quê? E acho que a pergunta era de um jornalista inglês, e ele fala, a Inglaterra ganhou a Copa numa bola que não entrou e vocês se arrependem e tudo, então não vem querer me julgar, não.
Então tem essa coisa, né? Ele ganhou a Copa para a Inglaterra, mas também meio que ganhou de presente esse gol, que aparentemente, nunca vamos ter total certeza, mas pelas imagens que temos à época, aparentemente a bola não entrou, né? Ela bateu na trave, quicou em cima da linha e o goleiro lá, o Bandeira, que o Otávio Neto é fã desse Bandeira. O Baramov, ele correu para o meio e aí na época não tinha VAR e tudo. E aí acabou que a Inglaterra fez 3-2, depois a Alemanha se mandou e o Hurst fez o 4-2, né? Mas um hat-trick numa final de Copa do Mundo é muito emblemático. Talvez tenha que segurar para 10, né? Ou não? Porque assim, cara... Enfim. É que o Pelé fez isso aos 17 anos, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo... e jogando contra o time da casa também, né? Mas ao mesmo tempo é o cara que empata e vira o jogo, né? É complicado. Ele empata primeiro e depois ele vira o jogo. Enfim, eu acho que pelo menos 9, com certeza. Quer deixar por enquanto no segura para 10? E aí mais pra frente a gente vai ver? Mas a gente claramente... Que tem as atuações pode de ser. 22 Pode também. Pode ser. Por enquanto deixa aí no segura para 10, pela grandeza de tudo que a gente falou aqui. Voltamos ao Pelé, agora em 1970, final contra a Itália, um dos grandes jogos da Copa. Já falamos disso num episódio recente aqui dos maiores jogos da história das Copas. E a atuação específica e individual do Pelé nesse jogo, Wallace? Assim, ele faz o gol do 1-0, né? Subindo 4 metros de altura. E ele influencia no jogo. Eu já vi essa final algumas vezes. Já peguei para assistir o jogo completo algumas vezes. Só o gol e só a assistência, se você pegar só o gol do Pelé e só a assistência pro Capita, pro Carlos Alberto Torres, você não vai ver o que o Pelé fez nesse jogo. O Pelé influencia o tempo inteiro. Com as movimentações dele, com os passes dele, com os dribles dele. É uma final estupenda do Pelé. Que tinha sido uma das outras que eu tinha parado para pensar se eu seguraria para 10, tá? Tem um rol de atuações de final de Copa que eu penso em quais eu seguraria para 10 junto com a Pelé de 58. E essa é uma delas, tá? Essa era uma delas porque é isso. É para além do gol, é para além da assistência, é tudo que ele influencia no jogo. O Brasil é um jogo tenso, que o Brasil toma um empate do Bonicenha e depois, no segundo tempo, destrava com um gol do Gerson, depois do Jairzinho e, por último, o gol do Carlos Alberto Torres. Só que é um jogo muito coletivo também, né? Da seleção brasileira. E aí eu acho que isso pode acabar se diluindo na grande atuação do Gerson, na grande atuação do Carlos Alberto. Enfim, aí eu acho que a gente pode deixar, nesse momento, na 9. Mas foi uma atuação bizarra do Pelé também nesse dia. Mais uma, né? Esse é um jogo, Vess, que tranquilamente todo o time brasileiro poderia ter destacado ali atuações individuais, né? Tem muita gente que jogou bem, né? O Tostão faz uma partida fantástica, o Gerson. Inclusive o Gerson fala para todo mundo, Gerson, comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ele sempre fala para todo mundo, não, o gol do título é meu, hein? Só para lembrar que o gol do título é meu. Que ele faz o gol do 2-1, né? E eu me lembro, já conversei muito sobre essa final com meu pai, e o meu pai diz que, na época, quando o Pelé faz 1-0, o Brasil sai na frente, muita gente ficou meio, a questão da superstição, meio preocupado, porque nas outras duas Copas o Brasil tinha saído atrás, né? O Brasil tinha saído atrás da Suécia nas outras finais, né? O Brasil tinha saído atrás da Suécia, tinha saído atrás da Tchecoslováquia também. E aí nessa, como o Brasil saiu na frente, muita gente falou, saímos na frente dessa vez. Então tinha aquela pegada de superstição. Eu acho que, assim, a partida é muito boa do Pelé, muito boa mesmo, por ele conseguir influenciar tanto no jogo assim, sendo muito bem marcado, né? A Itália tentou marcar muito bem ele. Eu acho que é isso, mas acho que 58 é mais impactante. Eu iria de 9. Nota 9, então, para o Pelé em 70? Nota 9 para o Pelé em 70. Pelé ficando alto aqui, né? Em atuações individuais em finais de Copa. O Pelé, por isso que ele é o Pelé. Não é à toa que é o eu tava olhando aqui, porque eu tinha convicção
E é isso. Aí eu peguei meu celular aqui para dar uma olhada. O gol do Jairzinho também vai como assistência pro Pelé, né? Ah, é verdade. Na verdade, então, é um gol e duas assistências. Eu tava aqui, que eu tô vendo, eu falei, cara, eu jurava que eu tinha na minha cabeça que o Pelé era contado como assistência naquele gol que a bola, o Jairzinho meio que chuta, ela pega só pega só aqui meio que na orelha da bola e mesmo assim vai pro gol. Aquele gol é assistência do Pelé e tem assistência, acho que é definição de assistência, se você jogasse no... Me diz aí, o que é assistência? Eles botariam em vídeo, me diz o que é em vídeo uma assistência. Eu acho que seria aquela do Pelé pro Carlos Alberto, que muita gente não sabia para quem que o Pelé tinha passado a bola, né? Que ele rola pro lado, o Carlos Alberto na época... TV de tubo e tudo, acho que o Carlos Alberto Torres não estava nem na imagem ainda. E aí ele rola e o Carlos Alberto vem soltando a pancada. O Pelé fez o primeiro gol e deu 2 assistências. É uma senhora final, final. Eu ainda fico com o 58 do Pelé, mas é muito absurdo. Nem nas telas widescreen mais modernas, o Capita teria aparecido. O gol do Jairzinho, o Jairzinho domina, né? Mas na concepção do último passe pro Jairzinho, de fato, foi o de cabeça do Pelé. Deixa eu aproveitar que a gente falou do Gerson, o Canhotinha de Ouro, que aliás tem um canal no YouTube, e ele tem um bordão muito bom que é: sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Então aproveita e deixa o seu like aí, viu, seu canalha? Em homenagem senão a gente vai fechar os microfones aqui. E aí a gente não comenta, tal qual o Canhota, né? Vamos para 74, o primeiro alemão da nossa lista, até pouco tempo o maior artilheiro da história das Copas, Gerd Müller contra a Holanda em 1974. Uma baita atuação do atacante alemão. Que nota que a gente dá para ele, Wallace? Então, ele faz o gol do título, né? Cruzamento que vem da direita, ele domina, a bola fica um pouquinho para trás, ele finaliza. Acho que essa é uma seleção alemã que ela poderia ter vários destaques aqui, né? Principalmente de marcação. A gente citou num 0-10 recentemente que a Alemanha toma 1-0 sem tocar na bola, né? A Holanda sai com a bola, toca, pênalti em cima do Cruyff, e o Neeskens faz o gol do 1-0. E a gente poderia falar de muita gente. A gente poderia falar do Breitner, do próprio Gerd Müller. A gente deveria falar muito do Beckenbauer nessa final também, assim. Uli Hoeneß também. Enfim, a final como um todo da seleção alemã é muito coletiva e muito boa. O Gerd Müller acaba fazendo o gol da final. Era um atacante que era muito isso, né? Muito terminal, né? O Gerd Müller também fazia gol de tudo quanto é jeito, a capacidade que ele tinha de inventar gols onde ninguém estava vendo, né? Isso é uma capacidade muito rara do Gerd Müller, assim. A gente viu poucas vezes na história do futebol um cara tão fazedor de gol quanto o Gerd Müller. A gente viu não, né? Nesse caso só o Mauro Betti viu. Mas a gente viu depois, em vídeos. Mas eu acho que a atuação dele acaba ficando mais por ser o cara do gol em específico, de terminar as jogadas, do que de fato no influenciado todo que a gente falou do Pelé e talvez do Hurst. Eu acho que até um pouco menos do que a gente falou pro Pelé. Eu colocaria talvez uma nota 6, porque tem pouco hoje, né? Pelo que eu vi, hoje tem menos, né, jogadores pra gente colocar. Colocaria talvez numa 6, 7. Eu acho que 6, acho que vai cair. Acho que foi uma partida boa de um time muito coletivo, mas não acho que tenha sido uma gigantesca atuação. E ainda um ponto, né? Talvez eu acho que caia. A Copa de 70 do Gerd Müller é melhor que a Copa de 74, sim, né? Em atuação e também em 70 ele é artilheiro com 10 gols, em 74 ele faz 4, inclusive do título, né? Então fica muito marcado pelo título, mas a Copa de 70 dele até foi melhor, eu tenho essa percepção. Mas beleza, deixar no A5, talvez. Se quiser botar no A5, não tem problema não. Vai faltar nota, de fato, para as notas baixas. Então vamos deixar o Gerd Müller aí na 5. Eu acho que um atenuante para ele aqui é que foi em casa, né? Foi o bicampeonato da Alemanha, já não era o primeiro título, mas foi no Estádio Olímpico de Munique. Então foi diante da torcida alemã o gol do título dele. Outro cara que fez gol, e não só um, 2, numa final em casa, e nesse caso o primeiro título da história de sua seleção, foi Mário Kempes com a Argentina
contra a Holanda, que novamente tomou na tarraqueta, né? Em 78, de novo, foi vice e o Mário Kempis brilhou nessa final, Wallace. Exatamente. Fora os gols, eu tenho dúvida, eu não me lembro exatamente se foi ele que faz a jogada do gol do Bertoni também, que é o terceiro gol. Mas, enfim, é o tipo de atuação, é o tipo de jogo, é o tipo de título. Se você tirar o Mário Kempis dessa final... Assistência dele. Então,